Olá, Carolina, seja bem-vindo a esta aula de filosofia. Nós iremos falar hoje sobre Immanuel Kant. Eu sou o Matheus, aluno do quarto período de filosofia do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão. Como eu falei, o nosso filósofo de hoje é Immanuel Kant. Iremos falar sobre a sua Revolução Copernicana. De modo inicial, podemos apresentar a sua revolução dessa aula de hoje, dividida em 3 tópicos. A revolução, feita por Kant na teoria do conhecimento, a estética transcendental e o conhecimento sensível, as puras formas do conhecimento intelectivo. Então, com esses 3 tópicos, dividiremos a nossa aula de hoje. De modo inicial, podemos entender por que iniciou esta revolução na teoria do conhecimento feita por Kant. Então, iniciou por uma pergunta feita por ele. Então, o que posso conhecer? Até então, naquela época, a discussão metafísica e epistemológica seria a ideia de que era o sujeito quem teria que gravitar em torno do objeto para obter conhecimento sobre aquilo. Mas, visto que, desse modo, as coisas ficavam inexplicáveis, Kant decidiu inverter os papéis desta ordem gravitacional, se assim podemos dizer, e deu a nova ideia de que seria o objeto quem deveria gravitar em torno do sujeito. Sendo assim, de forma análoga, Nicolau Copérnico, aquele cônego que foi um astrônomo e matemático polonês, que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, pensou em sua teoria que seria melhor deslocar a Terra e fazê-la gravitar em torno do Sol, ao contrário da outra teoria de que a Terra seria o centro do universo. Então, por isso, Kant considera que não é o sujeito que, conhecendo, descobre as leis do objeto, mas ao contrário. O objeto quem deve se adaptar quando é conhecido, segundo o sujeito recebe cognitivamente. Então, por isso, Kant vem colocar o sujeito no centro da sua discussão epistemológica. Agora, falando sobre a estética transcendental e o conhecimento sensível. Podemos entender a estética como uma doutrina que estuda a sensibilidade, né? Não no sentido comum do termo, que hoje em dia nós conhecemos, mas no seu significado etimológico, como uma percepção sensorial. Ela estuda as estruturas da sensibilidade, o modo de como o homem recebe essas sensações e, a partir disso, forma o conhecimento sensível. Ela é pura modificação ou afecção que o sujeito recebe de modo passivo, isto é, por ação do objeto. Por exemplo, quando nós sentimos o calor, o frio, o doce, o amargo, são ações que o objeto produz no sujeito e assim modifica. Por isso que a sensibilidade é uma faculdade humana que recebe sensações, no segundo tópico. Porque o ser humano tem essa faculdade para receber as sensações e é por ela que somos modificados pelo objeto. E é por isso que ela gira em torno do sujeito. Então, sobre a intuição e o conhecimento imediato dos objetos, essa intuição é o conhecimento que o homem é dotado deste conhecimento. De um único tipo, a intuição, a própria sensibilidade. O objeto sensível da intuição é o fenômeno, aquilo que aparece ou se manifesta. Então, de tal maneira, a matéria do objeto que aparece ou se manifesta não vem das sensações e da experiência do sujeito. Tudo isso porque a forma é o modo de funcionamento da sensibilidade. E ela está a priori no sujeito. Agora, sobre o conhecimento sensível, Kant chama de intuição empírica sensível, no qual estão concretamente presentes as sensações. Então, já as intuições puras ou formas de sensibilidade são somente 2, o espaço e o tempo. Estes são princípios de conhecimento para Kant. Então, elas deixam de serem determinações ontológicas ou estruturas dos objetos e se tornam modos e funções próprias do sujeito. Então, são
formas puras de intuição sensível como princípios do conhecimento. Então, consequentemente, é evidente que nós não precisamos sair de nós mesmos para conhecer as formas sensíveis do espaço e do tempo, pois estes nós temos em nós a priori. O espaço para Kant é a forma como modo de funcionar, né, em sentido externo, ou seja, a condição a qual deve submeter-se à representação sensível dos objetos externos. Já o tempo, por sua vez, a forma também, mas também como modo de funcionar do sentido interno. O tempo abraça todas as coisas que podem aparecer externamente, né? Portanto, abraça todas as coisas que podem aparecer internamente. E, portanto, nós, sujeitos, captamos todas as coisas de modo espacial e temporal, como determinadas somente porque temos uma sensibilidade assim pré-configurada em nós, de maneira inata. Então, podemos compreender que os objetos são captados como são em si, somente pela intuição própria de um intelecto imaginário, Deus, no ato mesmo que o expõe. Portanto, a nossa intuição, justamente por não ser originária, ela é sensível. Ou seja, não é produtora dos seus próprios conteúdos, mas é dependente da existência dos objetos que agem no sujeito, modificando-os mediante as sensações que nós recebemos. Então, sendo assim, a forma do conhecimento sensível depende de nós, sujeito. O conteúdo não depende de nós, mas a partir do que nos é dado. Agora, sobre as puras formas de conhecimento intelectivo, que agora falamos sobre uma segunda parte. A primeira parte é a sensibilidade, e a segunda parte é o intelecto. Então, além da sensibilidade, tem outra fonte de conhecimento, que é o intelecto. Então, pela sensibilidade, os objetos nos são dados. Pelo intelecto, estes são pensados. Bem como intuições e conceitos constituem os elementos de todo o nosso conhecimento, portanto, nem conceitos sem respectiva intuição, nem intuições sem os respectivos conceitos podem nos dar conhecimento, podem nos oferecer conhecimento. Essas duas faculdades não podem estar acima uma da outra. Sem a sensibilidade não seria possível sentir o objeto. E sem intelecto, nenhum objeto poderia ser pensado. Então, o intelecto não pode intuir em nada e os sentidos não podem pensar em nada. Por isso, Kant escreve, né? Os pensamentos sem conteúdo são vazios e as intuições sem conceitos são cegas. Como bem falado, os conteúdos empíricos são aqueles conceitos que contêm elementos sensíveis. Os conceitos puros, pelo contrário, são aqueles aos quais não recebem nenhuma mistura em intuição. Então, de modo semelhante, Kant fala das intuições empíricas e puras, né? Os conceitos empíricos e puros. As puras são as formas do espaço e de tempo. As empíricas são aquelas em que o espaço e o tempo se mesclam em sensações. Agora, sobre a lógica formal e transcendental. Enquanto a lógica formal não considera a origem dos conceitos, mas se limita a estudar as leis que regulam seus nexos, a lógica transcendental estuda a origem dos conceitos e se ocupa especificamente dos conceitos que não provêm dos objetos, mas provém a priori do intelecto. Então, elas se referem de modo específico aos objetos. Sobre o intelecto, que ele é discursivo, então, se ele é discursivo, nós podemos entender que pensar é julgar. Então, por isso, é importante lembrar mais uma vez que somente a sensibilidade é intuitiva. O intelecto é, por sua vez, discursivo. Por isso, seus conceitos são funções. A função própria dos conceitos consiste em unificar, em ordenar o múltiplo sob uma representação comum. Se assim for, o intelecto é a faculdade de julgar, justamente porque unificar o múltiplo sobre uma representação comum é julgar.
Na lógica transcendental, o múltiplo a ser unificado, como sabemos, é somente um múltiplo puro dado pela intuição pura. Nós já sabemos pelo espaço e pelo tempo. O intelecto age nesse múltiplo como uma atividade unificadora. Então, Kant tende a chamar de maneira apropriada isso de síntese. Então, os vários modos com os quais o intelecto unifica e sintetiza são os conceitos puros do intelecto ou categorias. Então, Kant, por sua vez, pensa em ter encontrado um fio condutor que consiste em ser misto, né? Ou seja, tanto os conceitos puros ou categorias, quantas são as formas do julgamento. Daí, então, Kant elabora as categorias para serem respectivas aos julgamentos. As categorias, os julgamentos são 12, então Kant forma também 12 categorias para serem essenciais para o homem obter o conhecimento. Aí são as nossas referências, o livro do Giovanni Reale, da Filosofia da Idade Moderna, volume 2, Giovanni Reale, Dario Antisel. Então, essas foram as nossas referências utilizadas para realizarmos este trabalho de hoje. Então, obrigado por essa oportunidade, por você ter ficado até aqui, assistido essa aula, e espero que até a próxima nós possamos continuar falando ainda mais sobre este assunto de Kant, que ainda não termina aqui. Então, até a próxima.